Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão AU Entrevista, uma produção do jornal Alto Uruguai que foi criada para aproximar você ainda mais de histórias que inspiram, emocionam e também que movimentam a nossa região. E a nossa convidada de hoje é a artista plástica, educadora e também tatuadora Valéria Pinheiro, aqui de Frederico Westphalen, que vem compartilhar um pouquinho desta trajetória. Seja bem-vinda, Valéria, aqui ao estúdio do jornal Alto Uruguai. Obrigada, Márcia, e obrigado pelo convite também, né, de estar participando aqui. Eu acho que sempre é muito interessante a gente poder compartilhar, né, do nosso trabalho, das nossas ideias, das nossas reflexões. Até a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, né, Valéria, até para a gente se soltar um pouco. E eu quero que tu comece pelo começo. Conte pra gente como que são as suas raízes. Você é natural de Frederico? Como é que foi a tua infância? E como que tu se aproximou desse universo da arte? Bem, eu nasci aqui no nosso hospital de Frederico, mas os meus pais, na época, eles moravam em Caiçara. Eles eram agricultores, pequenos agricultores, um casal recém-casado, novinhos, minha mãe 20 anos, né? Casou 16 aninhos na época. E eu morei muito pouco tempo ali e os meus pais na época, como várias famílias, eles foram famílias de retirantes que trabalhavam a terra, mas que não tinham, né, quase apoio por parte pública, e eles precisaram ir embora, vender a sua terra e ir embora para ser operário. Então, aos meus 3 anos de idade, eu fui pro Vale dos Sinos, né, onde que começa as empresas de calçado, né, as fábricas, e o meu pai e a minha mãe foram ser operários. Então, passei quase toda a minha infância lá. E nos finais de ano a gente sempre vinha para essa região, para casa dos meus avós, né? Que moravam em Vicente Dutra. E então a minha infância foi um pouco nessa zona rural quando eu vinha, e também numa cidade maior, né? Mas assim, eu quero fazer um parêntese. Meus pais sempre, principalmente quando logo que casaram, uma família bastante. Meus avós não, mas os meus pais em si estavam começando a vida, então muito pobres, assim, financeiramente, né? Eu lembro que a gente dizia que era filhos da seca, porque eram tempos muito difíceis e meu pai, por falta de condições, não conseguia perfurar um poço na terra. Minha mãe buscava baldes de água na cabeça Isso aqui ainda na região. na região, em Caiçara. E quando eu vou pular só para fazer uma ponte, mas eu fiz uma série sobre os agricultores, e quando eu levo para outras cidades, por exemplo, no Rio, as pessoas achavam que eu era de uma família nordestina. E Pela não era, semelhança da pela história. semelhança, e não era. Ou seja, a gente tem as nossas questões em todos os lugares, né? Então eu venho de uma família assim que na época teve que lutar muito porque não eram tempos fáceis, não. Valéria, e quando que você viu, assim, percebeu que tu gostava dessa parte da arte? Foi lá, tu estudava, tu assistiu alguma coisa, tu viu alguma coisa? O que que te inspirou a migrar ou a se dedicar a isso? Porque eu sei que tem a questão do talento, mas também tem situações que devem ter te motivado. É, é uma coisa um pouco estranha, até porque mais tarde, né, meus pais voltaram para essa região, né, eu já estava ali na minha adolescência. E aos meus 12 anos de idade, eu comecei a sentir muita vontade de desenhar, de pintar. Só que naquela época a gente não tinha Google, não tinha ninguém que nos orientasse. Inclusive os nossos professores de arte ou de artística, como era chamado, Educação eles, artística, né, naquela época. eles não tinham muita fundamentação, não tinha um curso que exigia que o professor tinha que ser formado. Era um privilégio só para grandes cidades, né? Escolas particulares. Então, assim, o que eu tive, que foi muito importante para mim, foi o apoio dos meus professores da escola que eu estudava, que me chamava para fazer os cartazes, me chamava para fazer os desenhos da sala, da escola.
E porque eu desenhava muito bem. E eu nunca vou esquecer, assim, quando a gente morava ainda nas cidades maiores, uma vez, eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, a professora pediu uma atividade para fazer um desenho em casa da família. E esses dias mais até ela estava contando para os meus alunos e do curso. E aí eu fui, fiz o desenho, a professora eu cheguei na escola com o desenho e a professora falou assim: Valéria, você tá errada. Eu pedi para vocês fazerem o desenho, não para um adulto. E eu falei: não, prof, mas fui eu que fiz. Aí ela falou: não, não foi, tá? Ela me pegou e me levou para a secretaria para eu desenhar na frente dos professores Tinha que lá. provar que tinha Eu sido tinha que você. provar. Então, ou seja, eu fiz um desenho razoável, né? E assim, aí com os 12 anos de idade, eu tentei buscar comprar meu primeiro quadrinho de MDF, pintar, comprar as tintas, sem ter noção nenhuma de materiais, como que faria isso. E aí, o que que acontece? Eu tenho essa, né, vontade, mas os meus pais, eles eram pessoas muito simples, né? Pessoas que nunca ouviram falar, assim como os meus avós, do que era arte. Então, a minha mãe não acreditava de forma nenhuma que aquilo poderia ser uma possibilidade de sobrevivência de um trabalho, né? Eles desconheciam totalmente. Mas eu era uma menina que eu deixava de fazer qualquer coisa para pintar. Inclusive, eu tenho um irmão que são 3 anos mais novo do que eu. Ele me convidava, ele me chamava de Eia. Na época, ele dizia: Eia, vamos brincar. E eu dizia: não, eu quero pintar, Pintar. eu quero desenhar. Então, assim, era algo muito, muito meu, né? Era algo muito. Eu acho que próprio, assim, algo que às vezes a gente não explica, mas eu posso dizer que, para mim, eu não me imagino sem essa ideia da arte, assim, sabe? Sempre foi muito natural. E mais do que uma profissão, mais do que um talento, a gente percebe pela tua trajetória que é uma missão, né? Depois a gente vai entrar na parte dos projetos sociais, que também eles se entrelaçam com essa questão da arte. Quando que tu viu que tu tinha essa missão de vida? Olha, eu vou tentar fazer um pouquinho desse caminho aqui na nossa fala, né? Então, logo em seguida que eu passo pela essa adolescência e que eu estou, né, imerso a esse contexto, eu vejo que viver de arte é uma coisa quase impossível. De pintura no Brasil, né? A gente é de uma classe, principalmente do interior e tal. Eu vou trilhando aí em buscas de trabalhar. Eu fui trabalhar na publicidade. Na época se tinha uma profissão chamada letrista. Eu fui fazer várias. Depois eu fui fazer serigrafia. Eu trabalhava nesses entornos, né? Até o momento que eu fui para a faculdade fazer arte e depois eu me torno uma tatuadora. Então, sempre tentando buscar uma profissão dentro da área da qual eu era apaixonada, né? Eu acho que missão de vida, depois de uma certa maturidade que eu vou começando a entender que não fui eu que escolhi, mas eu acho que é a arte que me escolheu e que eu tenho que ser para além da minha causa própria, que eu posso fazer da arte para além, que possa levar para outras pessoas, que possa ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudada. Que eu fui ter essa dimensão com uma certa maturidade, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente não tem essa dimensão de pensar, de imaginar o que que você veio para esse mundo para fazer, o que que você gostaria de legado de deixar, né? Então eu acho que um pouco nesse sentido também, né? Valéria, falando em além, a tua arte ela já passou as fronteiras, né? A gente sabe e depois a gente vai detalhar um pouquinho melhor também a questão das tuas exposições fora do país. Mas o que que te marcou assim nessa experiência até agora das tuas participações em eventos com teus trabalhos, em outros lugares? Por exemplo, em Roma, a gente sabe que você esteve.
teve a exposição no Vaticano, que eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais como que isso foi possível, né? O Papa viu tua obra, Uhum. né? E de que forma essas experiências elas vêm te marcando ao longo da tua trajetória. Olha, é bastante interessante pensar para gente que mora, né, no interior, longe, né, dos grandes capitais, você entrar nesses lugares, né, que são, claro, que tem um pouco mais de dificuldade de acesso e tudo mais. Eu sempre sonhei desde menina, eu sempre digo, eu tinha dois sonhos, me tornar uma artista e ir para a África. Porque quando eu era menina, aparecia um documentário falando das crianças da Tá. África que morriam de fome, né? Então, para mim, sempre foi duas questões que me marcaram muito. Quando eu comecei a participar dessas exposições, quando eu fui, começou assim, virar uma chavezinha muito grande, porque, por exemplo, nessa exposição que eu fui premiada, que eu fui para uma coletiva e depois o meu trabalho foi escolhido para expor uma exposição para o Papa, né? Eu fui entrevistada por uma jornalista do Vaticano e ela olhou meu trabalho e ela me perguntou se era uma denúncia. Então, assim, eu acho que essa trajetória, esses caminhos que a gente vai trilhando, que a gente vai ao longo do tempo, enquanto ser humano, né? Eu nem vou dizer como artista, mas que a gente vai trilhando, eu acho que vai trazendo uma outra concepção de vida para gente, né? Vai abrindo horizonte acima de qualquer coisa. Então, para mim, foi uma experiência muito marcante. Eu acho que ter o trabalho reconhecido por críticos da arte, porque, por exemplo, lá no Vaticano, a gente tem vários críticos que vão visitar esses lugares, porque, afinal, a Europa, para a gente, enquanto ocidentais, é o berço da arte, né? Então, é bastante importante, mas ao mesmo tempo, para mim, eu na época eu ainda buscava algo mais, por incrível que pareça, né? E que daí nos projetos sociais, quando eu fui para a África, que eu disse, era isso que faltava além, né? Que faltava, então. É isso que eu queria te perguntar na sequência, né? Como que surgiu o projeto Arte Sem Fronteiras? O que que ele consiste? E assim, o que que mais te emociona? E a gente se emociona em falar também, Hum, de tu poder transformar, de certa forma, a vida dessas pessoas que tu interage lá. uhum. É, eu venho, então, na minha trajetória de artista, eu fiz várias exposições em Portugal, fui para, né, para outros lugares, aqui no Brasil também. E em 2017, eu queria muito participar, eu queria ir para a África, né, porque eu já estava assim um pouco mais solidada enquanto artista, dizendo assim, olha, eu já fiz muitas exposições, ok, tudo bem, né? Mas o que mais que eu poderia fazer? E aí eu, através de um site, eu me inscrevi, né, para fazer um projeto, um trabalho voluntário dentro de uma organização humanitária chamada Fraternidade Sem Fronteiras. E quando eles souberam, porque a gente coloca lá a profissão, que eu era uma artista, eles falaram: olha, é muito importante porque a nossa preocupação é que a gente estava dando alimento, as crianças estão crescendo, né? Então é importantíssimo, mas as crianças precisam algo a mais do que o alimento, né? Então, já que você é uma artista, você poderia fazer uma oficina para essas crianças lá na África. E foi então nesse momento que eu fui para lá com esse objetivo de fazer a oficina, né, de arte. E quando eu chego, e tem muitos jovens, né, adolescentes e tudo mais, eu faço uma pergunta muito simples para eles, porque aí eu vou falando um pouquinho da minha trajetória e tal, e que um dos meus sonhos era ir para a África, né? Eu faço esse paralelo com eles. E aí eu pergunto para eles assim, qual é o sonho de vocês? E eles ficam num silêncio total. E eu pensei, será que eu perguntei alguma coisa errada ou será que eles não sabem o que que é sonho, né?
E no final da tarde, quando eu saio do nosso espaço, que ele é fechadinho, né? Uma sede, tem escolas e tudo, mas é fechado. Que eu vou para a comunidade, a primeira cena que eu me deparo é com uma criança muito pequena cuidando de outra criança vestida de sacola plástica. Então aquilo me marcou muito a ponto de eu parar e pensar: será que eu tô olhando? Será que eu tô vendo direito? E quando eu começo a caminhar ali naquela comunidade, eu começo a ver que aquela criança não é uma exceção, que aquela criança só faz parte de um contexto, de que tem muitas outras. E aí, no segundo dia, eu venho já com uma outra visão falar com essas crianças. E aí eu entendo que talvez eu tenha alguma contribuição para com aquelas crianças através da arte. Porque quando eu penso em arte como alimento para a alma. Então, elas às vezes, já estavam sendo assistidas como um alimento para o corpo. E aí eu vejo que eu estou num cenário onde que as crianças comem 3 vezes por semana, ou 5 vezes. Nessa comunidade ali onde eu estava, são 5, porque elas ganham da nossa organização humanitária, e é só alimentação, essa é a única. E é uma shima, que é um milho cozido, que é uma farinha cozida em água, ali não tem sal, não tem açúcar. As crianças nunca experimentaram o gosto do sal e do açúcar. As crianças morrem por causa de uma diarreia. O valor pago por uma mãe que trabalha no campo é uma coisa assim, é quase que é uma exploração total, né? Quando elas têm esse trabalho. Aí eu começo a entender aquele contexto de miséria física, de fome absoluta, porque a gente foi para comunidades que as crianças estavam há mais de 7, 8 dias sem se alimentar. E a falta de comida ou do acesso a ela é pela pobreza em si da região toda? A comida não chega? Ou é pela falta de recurso mesmo? Olha, só quando a gente vai para a África, e eu conheço vários países, né, da África. O ano passado mesmo eu estive no Congo por um mês trabalhando, agora no final do ano que passou, e eu tenho ido 2 vezes ao ano para países diferentes. Eu posso te dizer com toda certeza, a África continua sendo um países, a África, um continente, continua os países sendo escravizados pelo resto do mundo, tá? Cada um com a sua questão, né? Por exemplo, as pessoas aqui, eu já vi pessoas, inclusive próximas a mim, que diz assim: tá, mas por que que eles não trabalham? Tá, mas por que que agora com todos os recursos que a gente tem, eles não têm esse sistema? Porque, por exemplo, Moçambique, tem partes de Moçambique que estão há 12 anos sem chover, né? Então, quando, por exemplo, eu vou trazer a questão específica de Moçambique. Moçambique, a gente tem pessoas que não têm acesso a uma enxada. Então, quando você plantou a única semente de milho que você tinha e que morreu por conta da falta de água e que não tem um sistema de irrigação, você não tem o que fazer. E você está isolado. Por exemplo, assim, agora mesmo que a gente vai em agosto, eu vou para aldeias levar alimentação, Que são isoladas. que eles são muito isolados. Então, se não for por ajuda de algumas organizações humanitárias que chegam nesses lugares, eles morrem por diarreia, eles morrem por tudo que tu possa imaginar que hoje para a gente seria das coisas mais simples de solucionar. Mas pessoas que nunca foram ao médico, nunca tomaram uma vacina, nunca tiveram o essencial de qualquer coisa, como que tu acha que eles vão conseguir dar jeito? Imagina, a gente estava falando há pouco, a gente está resfriado aqui, a gente está tomando um medicamento ou outro lá, eles não têm esses acessos, né? E também a gente não pode deixar de lembrar que são mães que na gestação não se alimentaram, que já vai ter um déficit aí né, na parte da cognição e tudo, que vai gerar, que vem, né? E aí, quando eu começo a olhar, agora voltando, né,
lá naquele momento que eu começo a ver toda aquela realidade de misérias, né, físicas, porque são misérias físicas, não misérias humanas, porque eles são riquíssimos nesse sentido, eu penso que eu preciso fazer alguma coisa a mais. E aí eu idealizo o projeto Arte Sem Fronteiras, que a ideia é levar a arte não só como formação, mas também como captação de renda. Então a gente vai fazer um batik lá, eu vou estudar, depois de alguns meses eu já voltei para a África novamente. Aquilo era maio, a primeira vez que eu fui em agosto eu estava novamente. Eu fui estudar como que faria um batik para nós, enquanto crianças, vender ali, né, para a gente vender os batiques para que eles continuem estudando, né, continuar os estudos. Porque o que que acontece? É, a ideia dos pais nunca é que os filhos continuem estudando. Por quê? Porque o filho tem que ficar em casa para eles ir para a machamba, que é a lavoura, e que o pai não tem condições de ter R$ 1 para comprar uma farinha de milho. Como é que o pai vai ter condições de pagar R$ 1 para fazer o transporte do filho até a escola? Então, isso está longe de acontecer. Para quem viu aquele filme O Menino que Descobriu o Vento, lá eles usam uma camisa e uma calça, que é uma exigência da escola, e tem uma pasta que é o caderno, né? E aí, se a criança não tem isso, ela não pode ir para a escola. Então, ou seja, a gente não está falando de uma minoria, a gente está falando da maioria que não vão. E eu tenho a certeza absoluta que a educação transforma o mundo, né? Então, quando a gente tem pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso, elas ficam aprisionadas àquele universo. Porque os outros países querem que a África continue sendo aprisionada nesse sentido. Porque é muito cômodo para o resto do mundo ir lá explorar, levar as riquezas e deixar aquelas pessoas do jeito que estão. E aí eu vou fazer bem rapidamente agora uma ponte aqui, por exemplo, para o Congo, onde que eu estava no final do ano passado, que é um lugar que a gente tem 400 crianças dentro de um orfanato, que nós tiramos literalmente as crianças de uma zona onde que os pais tinham acabado de serem mortos. É uma zona em conflito, né? Total em conflito. Por exemplo, só para ter uma ideia, a gente tem uma das crianças que estava amarradinha na mãe, já fazia 10 dias que a mãe estava morta, porque as mães carregam seus filhos amarrados nas capulanas. E aí a mãe tinha sido morta pelo guerrilheiro e eles não viram que a criança estava viva. E a gente está lá com ele é um bebê ainda. Então a gente tem bebês até. E nesse orfanato, entender essa dinâmica, o Congo, por exemplo, é um dos países mais ricos. Ele fica só atrás do Brasil de riquezas naturais. Lá existe chuva, existe solo fértil, existe tudo isso. Mas o grande problema do Congo é que a gente tem minérios extremamente importantes para o resto do mundo. E aí eles vão lá e patrocinam esses guerrilheiros, esses grupos rebeldes, para matarem a população, para extrair os minérios e para né, que as empresas, as fábricas continuem, né, nesses grandes países produzindo e ganhando. E quem que é a ponta que vai? É nós, o consumismo, né, que vai trocar o celular toda hora, porque os minérios é para nossa bateria de celular e todos mais, tudo que a gente tem hoje aí, né, que precisa desses minérios. Então, as pessoas não entendem que a gente tem a ver com tudo isso. Que a gente está no mundo globalizado. E que a gente deveria se preocupar um pouco mais, né? E, enfim, e aí, voltando de novo para a nossa fala, eu faço esse projeto, idealizo, volto, os meninos começam a produzir e eles começam também, a gente começa a vender nossos batiques, a fraternidade ajuda na escola e tudo mais, mas também acaba dentro do projeto sendo um recurso a mais para que a gente também eles consigam continuar estudando. E o Arte Sem Fronteiras, então, ele se dá ali, né? Ele nasce em Moçambique, mas com algumas pessoas indo para Moçambique, conhecendo o projeto, diz, Valéria, eu tenho uma organização que a gente atende
né, vulneráveis lá em tal lugar. Você não quer levar o teu projeto para lá? E aí o projeto vai se Se estendendo, expandindo. expandindo, e a gente foi. Então, hoje a gente já está no sertão da Bahia, numa comunidade sertaneja. A gente tem na Clínica das Almas em Campo Grande, que são pessoas com dependência química. E aí eu começo a pensar para quem que, né, na época, inclusive, que eu criei, eu queria sempre pensar nos mais vulneráveis, aqueles que não têm um acesso e que eu sei que a arte é fundamental, né, importantíssima. E aí eu penso num grupo que, para mim, vulnerabilidade tem muito a ver com criança, tem a ver com mulher e tem a ver com idoso, né? Eu acho que esses grupos são sempre mais vulneráveis, né? E aí, então, o projeto ele vai para esses lugares. Por exemplo, eu trabalho aqui no presídio feminino, eu trabalho com as mulheres detentas daqui do presídio, eu mesmo dou aula para elas, né? E isso já faz 3, 4 anos que eu estou ali no presídio. E nesses outros lugares, e eu sempre acho muito interessante como a arte, em cada um desses projetos, ela tem uma função específica, né? Mas ela é terapêutica, né? Ela é formadora de opinião, então a gente tem toda essa relação e graças a Deus o projeto cada vez mais ele está se expandindo, a gente tem assim uma possibilidade de conversar. E o ano passado a gente começou uma caravana a partir do Arte Sem Fronteiras. Então, por exemplo, eu já levei um grupo o ano passado de pessoas, padrinhos, né? Pessoas que querem conhecer a realidade da África e principalmente o trabalho que a gente tem feito lá. Né? Por exemplo, Moçambique são 14 mil pessoas que a gente alimenta É hoje. muita gente. É muita gente. Então, para que as pessoas de fato conheçam e que sejam multiplicadores, para que vejam o trabalho que a gente faz e que também daqui um pouco, né, dá a mão com a gente, para a gente seguir. Então, a gente tem esses grupos que vão para lá. Agora, no final de agosto, eu irei com um grupo de 20 pessoas que irão para a gente vai trabalhar em frentes específicas. Nós vamos distribuir alimentos, doar roupas, a gente vai fazer material pedagógico para as escolas e a gente vai fazer oficinas para os jovens e crianças, né? Então eu vou com algumas pessoas daqui de Frederico, para minha sorte, a gente tem 5 pessoas daqui que vão, mas o resto é do país Inteiro. inteiro, inclusive de fora do país a gente também tem muitos voluntários, né? Que legal que tem pessoas que estão também, né, aderindo e podendo ajudar, né, Valéria? Porque é um projeto bem bonito, a gente vai falar só essa pincelada, mas que já dá para mensurar um pouco do que muda a vida de pessoas que, como tu disse, né, elas não têm nada, né, Valéria? Uhum. Voltando um pouquinho para a questão do teu trabalho com a arte, uma das séries que tu lançou e que a gente falou de certa forma, no início da conversa, que se liga um pouco com a tua história, então, que é os trabalhadores. Porque eu ia te perguntar como surgiu essa ideia de fazer essa série, mas lembrando que tu falou do início, né, de como tu era pequena, como foram as dificuldades com relação à tua família aqui no interior do estado, eu queria que tu contasse um pouquinho em quem tu se inspirou, se foi na tua própria família, se foram nos vizinhos, se foram nas pessoas que moravam ali, e de que forma, agora eu vou aproveitar a pergunta, então, da jornalista, né, que te fez, foi uma denúncia? Hum. É tão interessante porque quando eu comecei a pintar essa série Os Trabalhadores, eu ainda estava no curso na minha graduação. Foi a primeira série, porque eu pintava, né, e tal. Foi a primeira série que veio. Na época eu pintei com terra, né, pintei com materiais, assim, cores bastante quentes, assim. E tudo isso tem uma simbologia pra gente, né? Mas assim, as minhas memórias eram da minha infância, de ver os meus avós, tios, as pessoas trabalhando na lavoura. Porque essa série e o meu trabalho todo, ele tem duas dimensões sempre. É um olhar mais do lado difícil, triste, mas também do lado
legal, assim, sabe? Do lado feliz. Nessa série, eu coloco pessoas trabalhando, né, nesse serviço árduo, nesse trabalho árduo, que nem sempre é reconhecido, mas eu coloco crianças brincando o tempo todo, naquela inocência da criança. Então, com certeza é o meu universo que eu olho para trás e que eu me vejo, e que eu reconheço na nossa região, grande parte da nossa região é uma região de muita propriedade rural, ela é rural, né? Então, eu me identifico dentro de um contexto onde que muita gente vai olhar e também vai se identificar, né? Mas eu nunca havia pensado nessa questão de como denúncia que essa jornalista me fez. E hoje, passando-se o tempo e eu entendendo uma dinâmica melhor e maior do meu próprio trabalho, eu vejo que tem uma clara denúncia aí, sim. Né? Do trabalho árduo, do trabalho difícil, dessa questão de muitas vezes não ser valorizado. E eu estou falando dos pequenos agricultores, né? Eu estou falando daquelas pessoas que sofrem muito para poder exercer o seu trabalho na terra. Então, eu acho que sim, tem. E aí eu vou caminhando sempre por essa questão das séries, porque eu acho que a série me dá uma possibilidade de esgotar uma temática que eu gostaria de falar, que eu gostaria. Pois é, e nesse sentido, inclusive, outras séries tuas, como Mulheres Fortes, também Nostalgia, né? Também trabalham temas sensíveis, assim, né? Sensíveis no sentido de que são temas até talvez de pessoas vulneráveis, que nem tu falou, né? Uhum. Por que escolher esses temas? E como que tu faz para, como tu disse, contar a parte triste, mas também salientar o que é bonito em cada uma dessas séries? Tu sabe que sempre foi uma trajetória porque que me debruço a pensar de falar dessas mazelas, né? Por exemplo, eu tive uma série, então, que eu falo sobre, é uma série chamada Canimambo, que fala das crianças da África, de Moçambique, e que aí eu trago crianças que estão sofrendo, chorando, outras crianças que estão sorrindo e tal, porque tem esses dois universos. E aí eu vou fazendo esse caminho, assim, aí eu tenho, por exemplo, série que fala das grandes almas, de nomes que inspiram, das mulheres fortes. Eu, por exemplo, eu acredito muito na força da mulher, né? E, por exemplo, nessa série eu trago grandes nomes que contribuíram para uma sociedade, né, como um todo, mas eu também trago a minha mãe, por exemplo, que para mim é uma mulher extremamente forte, né? Dentro do seu contexto, não é aquela mulher que tem milhares de likes e visualizações, mas é aquela mulher que faz todo um sentido para mim e para aquelas pessoas que a rodeiam, né? E a gente precisa lembrar sempre de ter esse olhar que nem tudo é mídia social, nem tudo é essa visão, né, dentro das redes, mas a gente é seres humanos e, por exemplo, dentro dessa série eu pintei uma sertaneja, que era aquela senhorinha que quando eu estava lá no sertão, que eu fui levar o Arte Sem Fronteiras para lá, eu acordava todo dia com ela picando cactos para as cabras, entendendo que ela me esperou com uma buchada de bode, aquilo era o melhor que ela Ela poderia me podia. oferecer. Aquela mulher que me contou as histórias da vida dela, de como foi o sofrimento à beira da fome. Então, e isso me faz ver que, com toda a certeza do mundo, essa é uma mulher forte, resiliente, né? E aí eu vou trazendo, eu trago nessa série várias mulheres que eu conheço. Aqui, por exemplo, uma Gari da nossa cidade, que eu vejo uma história de uma mulher muito forte e que não precisa ter esse estrelato, mas que eu acho que tem histórias que de verdade vale a pena a gente olhar, sabe? E também se inspirar. Tenho, por exemplo, outras séries nostalgia que eu vou contar um pouquinho dessa relação da infância, como que foi essa ida para a cidade, o caminhão, e aí eu trago alguns recortes. Essa série eu fiz um pouco diferente, que eu trago alguns recortes de como que era, que as pessoas se identificam anos 90 por ali, né? O pessoal trabalhando nas grandes empresas, então
Eu falo dessa nostalgia desses anos aí, desse tempo, e também, ao mesmo tempo, eu trago, por exemplo, o ano passado, eu fiz uma série que fala da inocência das crianças brincando na nossa enchente que aconteceu no nosso estado, né? Aí eu vejo, porque foi coisas que Marcaram. marcaram, assim, ao meio de toda aquela relação de tristeza, de caos, as crianças ainda brincando, que a criança é um pouco isso, Sim. né? E também eu tenho muitas e muitas séries pintadas, mas eu tenho, assim, algumas, por exemplo, os refugiados os refugiados, as crianças refugiadas do Malawi. São crianças que eu me inspirei quando eu fui para o Malawi, que também a gente tem projeto lá, que estão dentro de um campo de refugiados. São 55 mil pessoas que agora a ONU deixou de dar totalmente o alimento. $5 que dava por mês, agora nem isso mais dá. E são pessoas que estão lá deixadas à própria sorte. Então, assim, é um caos de fome, de barbáries, é o fim da dignidade humana na Terra, assim, literalmente falando, né? Aquele contexto de pessoas que não têm para onde correr, como. E aí eu pinto assim, e eu pinto também cenários de tristeza dentro desses refugiados, mas, por exemplo, eu pinto duas meninas que estão vindo com um balde de água na cabeça e que está derramando a água, uma panela, na verdade. E aí tá respingando aquela água e elas estão felizes com aqueles Brincando com. respingos naquela brincadeira. E eu gosto muito de fazer esses paralelos, assim, mostrar o quanto a gente pode olhar também para toda a situação de duas, com mais de uma forma de se olhar, né? E claro, obviamente, a criança faz isso sempre dentro daquele contexto de mundo, de universo que ela conhece. Mas essa é uma série que chamou muito atenção, né? Levei, eu sempre gosto de levar para muitos lugares. Agora, agora no início desse ano, eu terminei a série Órfãos do Congo, que eu faço esses dois olhares também, as crianças vítimas, aquelas crianças desnutridas, vítimas da guerra, do sangue, daquela relação, e aquelas crianças que nós acolhemos, as crianças que estão felizes, que estão sendo cuidadas, e o que é o amor, né? Nesse caso, que transformou a vida dessas crianças, né? De pessoas que literalmente estão cuidando de outras pessoas, né? Dessas crianças. Então, eu tenho uma série, assim, que a gente poderia fazer um programa só Só de sobre as contar, séries. só sobre as séries, né? Valéria, e como que tu transita nesse universo da artista plástica que pinta para a parte da tatuagem? Porque até eu falei contigo nos bastidores, né? Existe às vezes ainda um preconceito com relação não só ao profissional que faz a tatuagem, como ao usuário, a pessoa que vai fazer a tatuagem, que escolhe por definição, por algum motivo, enfim, né? Tatuar o corpo. E tu transita por esses universos. Isso surgiu como uma necessidade profissional ou não? Ou como é que foi? Sim. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, 20 anos atrás, né, a tatuagem era dentro de um outro contexto. A gente via a tatuagem num outro contexto, principalmente nós de cidades menores. Então, vou para a universidade, entendo que a arte tem várias linguagens e a arte na pele é uma dessas linguagens, a body art, né? E aí, na época, eu penso, eu vou fazer um curso, porque eu acho que eu gostaria de atuar, de fazer alguma coisa. É o que eu estava falando antes, eu estava num outro universo ali, fazendo publicidade e tal. E aí, quando eu vou fazer esse curso, que eu me torno tatuadora, foi muito rápido, assim, a relação que eu tive que escolher qual dos dois universos que eu ia atuar de trabalho, porque eu comecei a tatuar muito. O que era para ser um hobby passou a ser minha profissão. Para mim, a tatuagem sempre foi uma forma de eu fazer a minha arte, né? Tem muito a ver com desenho, tem a ver com tudo aquilo que eu estudo diariamente no desenho,
né, da sombra, da luz, daquela coisa toda que a gente estuda, né, para a gente compor a nossa arte, né, principalmente quando é pictória ou algo nesse sentido, no desenho. E aí passou a ser para mim uma profissão, né? Mas na época eu vim para um lugar onde que as pessoas diriam assim: se tu fosse toda tatuada, eu não tatuaria com você. Eu ouvi muitos clientes falando isso, assim, que olhava para aquele estereótipo de alguns tatuadores, assim, como se fossem pessoas do mal, Sim. entendeu? E também ouvi muitas senhorinhas me dizer, e ainda às vezes me dizem, eu nunca imaginei que eu ia tatuar. E que hoje fazem tatuagem, né, comigo. Então, assim, eu passei dentro desses 20 anos por várias transições, desde materiais, né, a tatuagem deu um salto muito rápido, e também dessa própria visão enquanto trabalho artístico, porque a partir do momento que os artistas e jogadores e toda essa gente aí começa a se tatuar, a tatuagem perde um pouco essa conotação de ser algo Do mal. do mal, né? De pessoas que não tinham índole muito boa e passa a ser mais tranquila essa aceitação, digamos assim, né? Então a gente tá hoje mesmo, por exemplo, quem são esses tatuadores mais novos, eles não têm essa dimensão do que foi um tempo atrás. E eu falava um tempo atrás com o Estopa, que foi um dos primeiros tatuadores do Brasil, assim, era de Santa Catarina, ele é falecido agora. Ele me contou como que eles faziam as próprias tintas, todas essas questões também da dificuldade que foi no início do trabalho deles. Então, como tudo, né, a gente tem uma evolução bastante rápida das coisas e a tatuagem não poderia ser também de uma outra forma, né? Uhum. E Valéria, aqui em Frederico, tu mantém, além do teu estúdio, tu tem tua galeria, né? Tu tem teus projetos. Tem projeto novo para vir por aí? Eu sei que tem. E se tu puder contar só um pouquinho pra gente o que que vem de novidade. Então, eu tenho o meu estúdio, né? Que eu construí logo que eu comecei a ser tatuadora e tal, aqui, né? Na época eu não morava aqui em Frederico, eu trabalhava na região, fora e tal, mas depois já faz 15 anos que eu estou aqui, né? Morando e trabalhando. E na pandemia eu resolvi construir um espaço também para colocar o meu trabalho de arte, de pintura que eu sempre fiz, né? Nunca deixei de fazer, mas muita gente me conhecia mais como tatuadora. E, inclusive, muitas pessoas dizem, ah, eu não sabia e tal, que tu também fazia esse trabalho de pintura. E aí eu tenho esse espaço, a gente recebe também escolas, recebe pessoas que queiram visitar, a galeria é sempre aberta, né? Lá a gente também tem um pouquinho da mostra de souvenirs, de trabalhos feitos no Arte Sem Fronteiras, né? Que a gente também tem lá expostos e para venda. Então, esse espaço, eu sempre digo que é um espaço totalmente aberto às artes. Aí eu dou curso uma vez por semana, né, de desenho e pintura nesse espaço. E é um espaço bem pensado para arte. Eu penso sempre que a gente aqui é tão carente, né, de espaços nesse sentido Culturais, assim. que eu acho que vale a pena. E a minha visão sempre não foi de uma arte erudita. A minha visão sempre foi para uma arte popular. Por isso que para mim transitar entre a tatuagem, transitar entre um grafite, transitar entre uma proposta de uma pintura para uma criança na África ou ir para um grande museu, para mim tá tudo tranquilo. Tudo são formas e expressões de De arte, arte. né? De arte. Então, e sobre essa nova série, né, que a gente até eu dei uma pincelada anteriormente, eu tô fazendo, eu tenho assim sempre uma ideia de pelo menos uma ou duas séries por ano. Então eu coloco isso como, sou bastante metódica, então eu boto isso como meta, né? E então essa é uma das séries que eu vou fazer com uma proposta um pouco diferente,
do que eu tenho trabalhado, sabe? Não vai ser tão pictórica, talvez não nada pictórica, mas uma exposição mais imersiva, com uma reflexão, como todas as outras séries que eu tento trazer, né? Que eu sempre falo que as pessoas não têm ideia do que serve um artista numa sociedade, né? E uma das questões, talvez, que o artista tem como papel é esse cunho de trazer reflexões, né? De trazer propostas para que as pessoas pensam para além, né, daquilo e tal. E nessa série que eu estou fazendo, que a gente vai provavelmente estrear no mês que vem, eu vou trazer grandes caixas de remédio. Elas têm formatos grandes, de 1,5 m, 2 metros, né? De tamanhos diferentes. Essas caixas vão lembrar uma caixa de remédio, óbvio. Eu já estou pintando elas todas, mas com nomes fictícios para doenças fictícias. Talvez as doenças não sejam tão fictícias. Por exemplo, a sociedade do cansaço, a sociedade do imediatismo, da superficialidade, né? A gente pensar nessas questões de doenças humanas e contemporâneas que a gente tem vivido, né? Dessa autocobrança de que temos que o tempo todo produzir, o tempo todo ser melhores, bons e que a gente não pode nem sequer adoecer, né? De verdade. Então, eu faço uma crítica, né, no sentido de a gente pensar nessa reflexão, porque eu mesmo me identifico com essa crítica, de que eu também preciso de. Exato, que eu preciso de alguns daqueles medicamentos ali que eu estou sugerindo a gente tomar. E então, é nesse sentido. E vai ser uma exposição itinerante, porque a ideia é levar para universidades, para escolas, né, para espaços públicos. Eu quero levar para a praça, por exemplo, da nossa cidade. Porque, para mim, a arte precisa ir também, às vezes, até alguns lugares. Circular, né? Circular. Porque eu lembro que eu fiz uma exposição que eu levei em alguns espaços públicos de que, por exemplo, pessoas do interior ou pessoas da nossa cidade que nunca tinham ido a uma exposição. Então, elas não têm esse acesso. Como que a gente quer que alguém goste daquilo que não conhece, né? Então, também as exposições itinerantes é nesse sentido, além de provocar, mas fazer com que as pessoas tenham esse olhar, dizer assim, opa, talvez eu possa gostar, que a arte não esteja tão longe da população, porque a arte ela está em todos os locais. Eu costumo dizer que a arte está na xícara que a gente acorda de manhã, que a gente vai tomar um café, na roupa que a gente veste, nas mídias sociais, digitais aí. A arte está em tudo. Só que às vezes a gente acha que a arte só está lá dentro de um balé, só está lá dentro de um museu, só está lá dentro de alguns espaços reservados, alguns espaços que são tão distantes muitas vezes. Às vezes até inacessíveis para muitos, né? Muito. Tem uma pesquisa que diz que 2% da população conhece o que de fato é assim, já foi a uma exposição, já foi a um desses locais. Então, se a gente parar para pensar, é algo muito pequeno, né? Então, eu acho que desmistificar um pouco essa questão de que a arte é erudita também seja um papel, eu acho que enquanto artista e que eu gosto de me preocupar, porque para mim, enquanto aquela menina lá, voltando atrás lá na infância, era só uma menina que buscava uma arte e que ao mesmo tempo se curava. Eu penso que o projeto social hoje, o Artes Sem Fronteiras, ele é muito nesse sentido de que tudo que eu experimentei na arte que só me fez bem, que me fez crescer, e eu gostaria de levar para outras pessoas. Aquela menina que não teve possibilidade, que muitas vezes sofreu muito na sua busca pelo próprio conhecimento artístico,
eu quero levar isso para outras pessoas. Eu gostaria que elas experimentassem como a arte tem um poder transformador na vida da gente. Assim, eu sempre digo, a gente tem uma possibilidade de consumir ou de produzir arte. Agora mesmo na pandemia, quem que não assistiu séries, não viu filmes, não escutou música, né? Então a arte é isso, a arte é o nosso alimento para nossa Para a alma. alma, para nossa alma. Valéria, a gente vai se encaminhando já para o final, tá? Então eu quero te fazer umas perguntas um pouco. Não que as perguntas anteriores não promoveram a reflexão, Uhum. mas também te instigar a nos dizer assim, se teve qual o momento que tu citaria como divisor de águas na tua carreira, seja ele mais ligado, e eu acredito que não vai ser, mas vamos aguardar a resposta da Valéria, mais ligado à parte mais artística mesmo ou mais à parte social? Olha, eu acho que a nossa vida é uma construção, né? A gente vai se lapidando, eu acredito muito nisso. Eu acredito que muitas coisas que eu fiz lá na minha juventude, que promovem coisas interessantes hoje no meu trabalho. Então eu vejo uma construção. Para mim, um divisor de águas, uma virada de chave, enquanto ser humano, foi a minha ida para a África e foi começar um projeto social. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu não sei, talvez, se quanto artista eu poderia dizer o mesmo, porque enquanto artista é uma trajetória de vida que eu tenho. E que hoje, quando eu pinto uma criança, eu estou pintando de uma certa forma algumas memórias minhas, uma criança lá, né, sem condições e tal, aquela criança inocente. Mas eu acho que algo que me transformou profundamente foi conviver com pessoas de outros contextos que eu nunca via, né, convivido, e isso para mim só me faz eu crescer e aprender muito enquanto ser humano. Valéria, e para encerrar, duas falas tuas que eu anotei, que a educação transforma e que a arte transforma. Qual mensagem que tu deixa para as pessoas que nos assistirem, né? Que estão nos Uhum. assistindo e que vierem nos assistir, porque fica, né, nas redes sociais. E principalmente para os jovens, para aquela pessoa que está lá com seus 12 anos, talvez menos, que gosta de desenhar, que nem tu falou, que tem essa paixão, mas que pensa assim: ah, eu não posso viver disso, ou eu não quero continuar com isso, eu não vou dar muita importância, vou focar em outra coisa, porque eu tô aqui no interior de Frederico e é tudo difícil. O que tu tem a dizer em relação a, então, a arte transforma, a educação transforma e a mensagem que tu deixa, principalmente para quem é jovem, para quem tem todos os sonhos pela frente? Eu costumo dizer, eu faço algumas palestras e eu costumo dizer para os jovens, para os adolescentes, quando eu estou em alguma escola, que perseguem seus sonhos, né? Não deixa alguém de fora opinar naquilo que você gosta, né? Porque a gente talvez vai encontrar um profissional ali dentro de uma área, até talvez seja um bom profissional, mas ele, enquanto pessoa, ele não está bem resolvido, né? E então eu acho que quando a gente de fato faz aquilo que a gente gosta, que dá sentido à nossa vida, que tem uma profundidade, que está na nossa essência, eu acho que a gente vai fazer com amor, a gente vai fazer com dedicação. Então, eu diria assim, persegue aquilo que você quer fazer, né? E que entenda também que vai ter dificuldade, que nada é fácil, mas a gente precisa perseguir. Hoje me parece que a gente tem aí uma geração que muitas vezes tem dificuldade, né, de ser resiliente. E eu sempre diria assim que se eu não fosse muito resiliente, não teria dado certo o Arte Sem Fronteiras lá no início, porque muitas vezes eu chorei, porque eu via que pessoas não acreditavam na mesma coisa que eu acreditava, mas eu persisti.
E da mesma forma na minha própria carreira, no meu próprio trabalho. Então, eu acredito que essa relação da gente ser apaixonado pelaquilo que a gente gosta, eu acho que coloca uma carga muito positiva da nossa energia. Mas a gente tem que entender que o mundo não é fácil. Você ser um artista também vai ter as suas dificuldades. Não é fácil. A gente enfrenta todos os dias aí as nossas questões, as nossas dificuldades. Mas eu acho que a gente, quando se entende enquanto ser humano, que se faz algumas perguntas, né, do que é para mim essencial, quais os valores que eu acredito enquanto ser humano, o que é a humanidade, a minha humanidade. Então, quando a gente começa a entender isso, eu acho que as coisas vão acontecendo, né, gradativamente e ao mesmo tempo vão acontecendo, sabe? Eu vejo hoje mais do que nunca que eu estou colhendo coisas muito positivas de sementinhas. Por exemplo, nós temos 3 meninos na universidade que faz arte em Moçambique. Ou seja, são 3 meninos que aprenderam a sonhar. Quando que se imaginaria, né? Talvez lá quando tu começou o projeto, né? Que isso poderia vingar dessa forma. Exatamente. Então, essa persistência tem que ser uma chavezinha, assim, que a gente, né, tenha dentro da gente, dizer assim, olha, talvez hoje não tá legal, mas amanhã. Porque o que que acontece? Eu sempre digo também dentro da área, enquanto artista, a gente trabalha às vezes aquela coisa de achar que o artista é preguiçoso, que o artista não quer nada com nada, por exemplo. Muito pelo contrário, eu sempre estudei muito, faz 30 anos que eu estudo todos os dias, eu estudo na prática, né, para melhorar dentro do meu trabalho, e eu preciso também estudar na teoria. Então, eu como uma professora, que eu tenho uma formação, mas para que eu também tenha uma narrativa para o meu trabalho, que tenha um propósito, que eu possa contar essa história a partir do meu trabalho e que tenha coerência, eu preciso estudar, eu preciso buscar, né? Então, também tem um pouco disso. E eu deixo com certeza uma mensagem de que a gente precisa uma sociedade com pessoas melhores. A gente não precisa promover mais pessoas que estão lá em primeiro lugar no ranking que de, sabe? Eu acho que a gente precisa voltar nossos olhos e dizer que a gente precisa ter pessoas do bem. A gente precisa priorizar que os nossos filhos aprendam. É importante aprender a matemática, o português e tudo que na escola se ensina, mas a gente precisa promover afeto, a gente precisa promover paz e escola também. Eu acho que são parceiros e que caminham juntos. É, que todos somos dignos, né? E que todos merecemos, enquanto crianças, serem cuidados, né? A gente precisa promover um mundo melhor. Um mundo que pensa em sustentabilidade, um mundo que pensa nessa relação da fome, das misérias. É impossível que 8 bilhões de pessoas e todas as tecnologias que a gente desenvolveu hoje, que a gente tem desenvolvido, não conseguem acabar com a fome. Que a fome é a dignidade humana, né? A gente precisa, enquanto ser humano, do alimento. Então, a gente precisa promover uma sociedade alinhada com valores humanos, né? Com pessoas que tenham empatia, que tenham compaixão, pessoas que promovem coisas que sejam positivas, né? Usar a nossa inteligência para que formem e que se tornem seres humanos melhores. E todas as profissões, eu sempre falo que todas as profissões, todos nós podemos de alguma forma contribuir para um mundo melhor para todos. Tá certo. Valéria, a gente agradece muito a tua participação em ter aceitado, né, o nosso convite desta conversa aqui no Conexão ao Entrevista. As nossas portas estão sempre abertas para ti, não só, né,
nas redes sociais, mas também no nosso jornal impresso. E eu deixo, então, agora a palavra contigo só para te fazer a tua despedida também. Obrigada, Márcia. Obrigada ao jornal, ao Uruguai, né? Obrigada pela essa parceria de sempre. Obrigada a todos que nos ouviram, que vão, né, ouvir e que de alguma forma possam ser tocados, né, com as questões todas que trouxemos. E quem quiser conhecer mais o trabalho, a gente tem, por exemplo, no Instagram, Arte Sem Fronteiras VP, que mostra um pouquinho do trabalho do projeto. Tem o meu Instagram, o Valéria Pinheiro Arte, com temudo, que também mostra um pouco dessas séries e do meu trabalho. E é isso. A gente está com a nossa galeria também sempre aberta para receber a todos que gostariam de conhecer o nosso trabalho. Quem quiser se interessar pelo trabalho que a gente faz enquanto projeto social aqui no Brasil e na África também pode nos acionar, pode nos perguntar, a gente está aqui sempre para responder. E quero agradecer mesmo a todos, né, por essa oportunidade. Tá bem, esse foi então mais um episódio do Conexão a Entrevista e vem muito mais por aí. Até o próximo!